Meu irmão, muito bom dia, paz do Senhor Jesus, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Já tem alguns dias que eu não trago nenhuma reflexão nem nada, mas hoje, lendo a palavra aqui, eu falei, não, vou trazer aqui um bate-papo aqui, quem sabe eu consiga trazer um pouco de luz através da presença do Espírito Santo sobre um texto que eu mesmo já fiquei curioso, meio assim, sobre ele. Mas parece um texto simples, mas vamos lá. Aqui Mateus capítulo 8, versículo 16, diz assim, ó: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele. Com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Qual que é a minha indagação a respeito desse texto aqui? Se a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e as doenças, por que então tem gente doente? Por que então eu me converto, eu ingresso em uma igreja qualquer, eu busco viver a minha vida de acordo com a palavra e adoeço? Primeiro ponto, o próprio texto aqui está dizendo que ele curou todos, versículo 16, todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora predito pelo profeta Isaías. Ou seja, se cumpriu. Porque quando Jesus ele chega aqui, como a gente vê no primeiro versículo do capítulo 8, ele curando um leproso, mandando que aquele leproso fosse até o sacerdote, se apresentasse, e apresentasse uma oferta que foi estabelecida pela lei, segundo Levítico capítulo 14. Então, ele estava mostrando que ele era o Messias. As curas que Jesus operou naquela época, elas estavam evidenciando que ele era aquele que havia de vir. E outra coisa, muitos teólogos, eles chamam esse efeito, vamos dizer assim, essa condição, né, essa indagação que eu já tive, talvez você tenha. Se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, por que existem pessoas doentes? Por que Deus não me cura? Por que eu estou doente buscando aqui? Existe a linha que os teólogos, não a Bíblia, embora a Bíblia ela nos dê os materiais para construir essa afirmação que eu vou trazer aqui agora, do já, mas ainda não. O que acontece? Jesus já venceu a enfermidade? Sim. Jesus já levou sobre si nossas transgressões? Sim, mas ainda não. Quer dizer, é como se nós fôssemos um exército e o Senhor Jesus fosse o nosso general. E a batalha já foi vencida. Porém, nós ainda estamos no campo de batalha voltando para casa. Então, quando nós chegarmos em nossa casa, que será a salvação, quando nós adentrarmos para a eternidade, para a salvação, não haverá nenhuma enfermidade, nenhuma dor, nenhum tormento por parte de espíritos imundos. Então, o que acontece? Então, eu estou dizendo que Jesus não cura nos dias de hoje? É claro que ele cura. Agora, se Jesus curasse 100% dos crentes, como que eu ia morrer? Se a falência múltipla de órgãos que é necessária para que eu venha morrer é uma doença. Se o rim parar, é questão de tempo você morrer. Se o coração parar, você vai morrer na hora. Se o seu cérebro parar, você vai morrer na hora. Então existem órgãos do nosso corpo, que são órgãos vitais, que se eles pararem ou adoecerem, você vai morrer na hora. E isso é necessário que aconteça. Por quê? Porque eu preciso sair desse corpo. Eu preciso partir para a eternidade. Então se Jesus curar 100% das doenças hoje, como é que se dá isso? Entendeu? Então sim, o já, mas ainda não. Ainda que você morra. Se você morreu aqui crendo em Cristo, você vai viver. Porque o Senhor vai te ressuscitar naquele último dia. E naquele último dia, não adianta vir enfermidade. Não adianta o diabo querer reivindicar o seu corpo como ele fez com o corpo de Moisés. Porque você já foi comprado, já foi lavado, já foi remido pelo sangue do Cordeiro que verteu naquela cruz. Sim, o Senhor Jesus cura nos dias de hoje. Inúmeras pessoas foram e são curadas
ainda hoje e serão curadas ainda hoje. Só que elas vão voltar a adoecer e num determinado momento da vida dela elas vão morrer. Mas a alma dela não pode mais ser tocada pela enfermidade espiritual, porque se você se entregou para Cristo, se você recebeu Jesus como seu Salvador, Ele te guarda, você pertence a Ele e Ele voltará, nos restaurará para toda a eternidade. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com vocês. Foi o nosso momento de sabedoria. Um bom dia, paz do Senhor.